Sejam muito bem-vindos à aula de hoje, que o assunto é Introdução ao Estudo das Funções. Inicialmente é necessário você conhecer o conceito de relação entre funções. Dados dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, onde o conjunto A tem esses 4 elementos aqui e o conjunto B tem esses outros 4 elementos aqui. Eu posso estabelecer relações entre os elementos. Percebam que o primeiro elemento do conjunto A está se relacionando com o primeiro do B e também está se relacionando com o segundo do B. O segundo elemento do A não tem relação com nenhum elemento do conjunto B, enquanto o terceiro elemento do conjunto A está tendo relação com o segundo e também está se relacionando com o terceiro elemento. Por fim, o quarto elemento do conjunto A tem relação aqui com o quarto elemento do conjunto B. Isso daqui é um exemplo de relação. E essa relação não segue nenhum critério, não atende a nenhuma condição específica. Por isso, eu simplesmente chamo isso aqui de relação R de A em B. Uma relação de A, né, no conjunto B. Agora a pergunta é: quando que uma relação de um conjunto em outro é função? Para que essa relação seja função, ela tem que seguir atender alguns quesitos, atender algumas condições. A primeira delas é: cada elemento do conjunto A tem que necessariamente possuir um correspondente em B. Nesse caso, você percebe que cada elemento do conjunto A possui um correspondente em B. Ele atende à primeira condição. A segunda condição é que essa imagem, esse correspondente, tem que ser único. Então perceba que o correspondente deste elemento é apenas um. Deste aqui, apenas um também. Deste aqui também apenas um. E deste aqui também apenas um. Então esta relação eu posso afirmar que sim, é uma função f de A em B. Esta relação é uma função. Quando a relação é uma função, esses conjuntos recebem nomes específicos. Este conjunto aqui, conjunto A, é chamado de domínio. E este conjunto aqui é chamado de contradomínio. Além disso, existe um conjunto chamado imagem, que é composto pelos elementos que têm relação com o conjunto A. Vamos para mais um exemplo. Neste exemplo aqui, esta relação é ou não é função? Percebam, o primeiro elemento possui um correspondente? Sim. Todos os elementos do conjunto A possuem correspondente? Sim. Atendeu a primeira condição. A segunda condição, esse elemento é único? Sim. Percebam que o primeiro elemento tem apenas um correspondente. Assim também acontece com o segundo e com o terceiro. Então o conjunto A é chamado domínio da função e o conjunto B é chamado contradomínio. Porém, existe um subconjunto de B formado por esses 3 elementos aqui, que é um subconjunto especial. Esse subconjunto é chamado conjunto imagem da função. Então o conjunto imagem é esse que eu grifei em amarelo. Vamos para mais um exemplo. Esta relação aqui é função ou não é? Percebam que nós temos aqui no conjunto B dois elementos e no conjunto A temos 3 elementos. Vamos para as condições. Todos os elementos do conjunto A possuem um correspondente? Sim, atende a primeira condição. Este correspondente é único? Percebemos que sim, também são únicos. Este elemento possui um único correspondente, que é esse aqui. E este elemento também possui um único correspondente, que é aquele ali.
embora seja igual desses dois, ele é único. Então, essa relação, sim, é uma função. O conjunto A é o domínio e o conjunto B é o contradomínio e também é imagem da função. Vamos para mais um exemplo. Esta relação é função? Novamente, todo elemento do conjunto A possui um correspondente e esse correspondente é único. Você percebe que o correspondente deste elemento é aquele lá, é um só, e deste aqui também é um só. Novamente, nós temos contradomínio e domínio e o elemento. Este daqui é um exemplo similar ao anterior. E aqui nós temos um exemplo com números. No conjunto A nós temos os números de 1 a 5. E no conjunto B nós temos os números de 6 a 11. E eles estão relacionados aqui. O 1 com o 10, o 2 com o 7, o 3 com o 8, o 4 com o 6 e o 5 com o 11. Esta relação é função? Primeira pergunta. Todos os elementos do A possuem correspondente? Sim. E esses elementos são únicos? Sim, também. Novamente, eu tenho aqui o meu conjunto A como domínio, o conjunto B como contradomínio, e o conjunto imagem, por sua vez, não é o conjunto B. Por quê? Porque eu tenho aqui no conjunto B o elemento 9, que não possui correspondente. Então, o elemento 9 não faz parte da imagem. A imagem da função são os elementos 6, 7, 8, 10 e 11. Aqui, nós temos um outro exemplo, onde a relação entre as funções é dada por uma lei de formação. E essa lei é f de x igual a x mais 5. Então, nós temos aqui, para cada elemento do A, que é chamado de x, nós temos um correspondente de A, que está lá no conjunto B, que são chamados elementos f de x, dados por essa regra, x mais 5. Então percebam, quando x vale 1, 1 mais 5 é 6. Então o correspondente do 1 é o 6. Quando x vale 2, 2 mais 5 é 7. O correspondente do 2 é o 7. E assim por diante. Novamente, temos uma relação aqui que é a função f de A em B, onde A é o domínio, B é o contradomínio, e o conjunto imagem são os elementos de 6 a 10. Espero que tenham gostado desta aula. Espero que ela tenha te ajudado de alguma forma. Clique no like e inscreva-se no canal.